com destaque de Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos contra o resultado das eleições para a presidência da República. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o jurista e especialista em direito constitucional, Fábio Tavares Sobreira. Doutor Fábio, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Lívia. Muito obrigado pelo convite. A justificativa de Alexandre de Moraes é justamente essa que eu já mencionei, é esse possível envolvimento dessas 43 pessoas e empresas nessas manifestações que estão acontecendo agora, principalmente em frente a quartéis do Exército, com destaque para Brasília em São Paulo. Esses protestos questionam o resultado das eleições que apontou Lula como próximo presidente da República. Qual que é a análise do senhor dessa decisão de Moraes? Lívia, eu vou destacar aos nossos ouvintes um trecho do despacho, então eu abro aspas. Urgente o bloqueio de contas bancárias dos investigados diante da possibilidade de utilização de recursos para financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos. No Brasil, nós literalmente estamos punindo supostamente quem vem a cogitar. Atos de pensamento estão sendo punidos. Se não bastasse, o inclito ministro Alexandre de Moraes conhece direito constitucional e direito penal como ninguém e sabe muito bem que a cogitação, suposta cogitação, não é punível. No seu despacho, ele faz menção à possibilidade. E qualquer estudante de direito mediano conhece essas denominações, principalmente o ministro, que foi membro do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, então conhece o direito penal. Se não bastasse, Lívia, Tiago e os demais colegas de bancada, o ministro trouxe que essas condutas atentam contra o Estado Democrático de Direito, literalmente indicando que esses atos, entre aspas, antidemocráticos, seriam crimes. Ocorre que o título 12 lá do Código Penal, que foi inserido pela Lei 14.197 de 21, revogou a Lei de Segurança Nacional. Lei essa que era aplicada conforme o vento, literalmente. Ela foi tarde. E por que a Lei de Segurança Nacional foi revogada? Simples. Porque ela trazia tipos penais em aberto. O que são tipos penais em aberto? São literalmente normas penais que dependem de um juízo de valor do julgador. Em outras palavras, ao dizer atos antidemocráticos, literalmente nós estamos colocando a sociedade, estamos deixando a sociedade civil à mercê do seu julgador. Então, se não bastasse essa interpretação contrária ao texto constitucional, o título 12 do Código Penal, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, principalmente o dispositivo citado pelo ministro, é flagrantemente inconstitucional. Tipo aberto ofende a segurança jurídica. A Amanda Klein também já está conosco aqui no Jornal da Manhã. Amanda, bom dia e sua pergunta. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Eu queria citar mais alguns trechos aqui do despacho do Alexandre de Moraes, para meu ver, o que fere os direitos, principalmente o direito da população brasileira que elegeu o presidente Lula, é que pessoas constantemente se manifestem em frente a quartéis generais, e não pela manifestação em si, mas pelo pedido, pela demanda delas, que é absurda e não encontra previsão constitucional. Elas pedem, todos os cartazes mostram isso, não é um, não são dois cartazes, são todos, SOS Forças Armadas. Elas pedem o que chamam de intervenção federal. Aliás, nosso repórter Bruno Pinheiro, que apareceu há pouco na reportagem, foi agredido essa semana, aviltado por esses manifestantes, 2 repórteres e um cinegrafista da Jovem Pan, porque estavam transmitindo as informações ao vivo, ou seja, jornalistas sendo agredidos por manifestantes.
O despacho do ministro Alexandre diz o seguinte, que esses empresários fornecem uma estrutura completa para a manutenção do abuso do direito de reunião, além do fornecimento de diversos caminhões para o reforço da manifestação criminosa, o deslocamento inautêntico e coordenado dos caminhões para Brasília para ilícita reunião nos arredores do quartel-general do Exército com fins de rompimento da ordem constitucional pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, obviamente, que essa decisão é baseada em inquéritos, em investigações, em apurações da polícia, principalmente da Polícia Militar do Distrito Federal. O senhor não acha isso grave? Vamos lá. Bom dia, Amanda. Primeira coisa que eu preciso pontuar, Amanda. O dispositivo citado pelo ministro no despacho dele deve ser levado em consideração o núcleo. O tipo penal fala em abolir. Então, nós temos que analisar o claustro psíquico dessas pessoas, exatamente qual é a vontade real delas. A vontade desses manifestantes, literalmente, é de protestar, criticar, exercer um direito constitucional de ter acesso a informações claras. A partir do momento que o tipo penal utilizado pelo ministro traz o verbo abolir, nós temos que ter em mente que essas manifestações deveriam ter o condão de destruir, exterminar o Estado democrático. E o que nós estamos identificando são pessoas que literalmente estão exercendo o seu direito constitucional à reunião sem se utilizar do verbo destruir. E se não bastasse, Amanda, se me permite, o STF, lá na Lei de Segurança Nacional, exigia e exige 2 requisitos. Um de ordem subjetiva e outro de ordem um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. Qual que é o primeiro requisito? Temos que ter movimentos políticos combinado com a lesão real, potencial à integridade do Estado. Qual é a potencialidade dessas movimentações? E se não bastasse, com todas as vênias, está na lei. Movimentos, passeatas, greves, reuniões, todo e qualquer movimento social, essas condutas são antijurídicas. Então, nós temos que analisar o tipo penal em consonância com o direito constitucional. Eu não identifico uma vontade consciente e livre de abolir, destruir absolutamente nada. E pegando o seu gancho, essas faixas que tratam de intervenção federal, o leigo sequer sabe que intervenção federal só pode ser decretada pelo presidente da República. E o rol é taxativo. Então, essas faixas de SOS, clamor, é para dizer, eu estou pedindo ajuda à Câmara, estou pedindo ajuda ao Senado e ao Poder Judiciário. Ninguém me ouve. Forças Armadas, dentro da constitucionalidade, você pode abrir o diálogo porque ninguém está me dando uma resposta. Isso é grave, muito grave. Estamos aqui no Jornal da Manhã com o especialista em Direito Constitucional, doutor Fábio Tavares Sobreira, conversando conosco e a gente segue com a entrevista. Agora são 7h27. Doutor, na sequência, a pergunta do Roberto Mota. Bom dia, professor. O senhor tem conhecimento em alguma democracia ocidental de uma situação equivalente ou similar à que vem acontecendo no Brasil, onde tribunais assumiram protagonismo, uma liderança quase completa do processo político, inclusive, como o senhor apontou muito bem, inovando, entrando em território nunca antes explorado no que diz respeito à supressão de liberdades e direitos fundamentais. O senhor conhece alguma outra nação em que alguma coisa assim esteja acontecendo? Todo Estado, Mota, que começou com esse tipo de coisa, literalmente saiu de um presidencialismo, passou para um semipresidencialismo, e isso acaba literalmente desbocando num Estado ditatorial. E eu explico. A Amanda trouxe a questão desse inquérito. Tudo isso começou por causa do inquérito das fake news, que cabe ao nosso público relembrar. Quem abriu esse inquérito foi o Dias Toffoli, que se baseou em 2 dispositivos do regimento interno, o 42 e o 43. E qualquer estudante, qualquer constitucionalista, qualquer pessoa que gosta da literatura, sabe que tais dispositivos não foram recepcionados pela nossa Constituição, porque ofende diretamente o sistema processual acusatório. Se não bastasse,
O ministro, na época, nomeou Sua Excelência o Alexandre de Moraes, sem sortear, violando outros princípios da moralidade, da imparcialidade e da impessoalidade. Ato contínuo, o ministro passou a ser literalmente o presidente do inquérito, vítima, investigador, acusador e juiz da causa. A Constituição não determina isso. Isso são sistemas inquisitoriais. Se não bastasse, o inquérito não tem prazo e todas as pessoas são jogadas nesse inquérito. Por isso que desencadeou o bloqueio dessas contas. E eu vou um pouquinho mais além. Além do inquérito ser literalmente inconstitucional, nós temos que nos lembrar que esse inquérito, ele literalmente é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, como eu pontuei. Só que tem um detalhe mais grave. A nossa Constituição fala em devido processo legal. E, Mota, qual é o processo? Não existe processo. O que existe é um inquérito. E esse inquérito já está contaminado desde a sua origem. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que vem acontecendo no Brasil é preocupante, é lastimável. E eu lamento muito que os nossos deputados, em respeito ao deputado que está presente, os nossos senadores, juristas, a própria OAB e a sociedade civil como um todo, formado por intelectuais e jornalistas de nome, tirando, evidentemente, a nossa Jovem Pan, que tem um jornalismo imparcial, contundente, estão silentes. Ninguém se manifesta, acha normal isso. Então, nós estamos caminhando para dias muito escuros. Deputado Paulo Eduardo Martins. Doutor, bom dia. O senhor falou sobre o Congresso estar aí quieto, não se manifesta sobre isso. Eu lhe dou um testemunho. O Congresso está acovardado, com exceções, porque é uma casa plural, 513 na Câmara, mais 81 no Senado. Tem ali alguns grupos que se manifestam, mas, em geral, o Congresso está acovardado diante da Constituição sendo destruída. Este inquérito absurdo, que é uma espécie de gulag jurídico, o cara joga a pessoa lá e a pessoa fica sendo torturada com a hipótese de ser presa, condenada, sofrer busca e apreensão. O inquérito não acaba nunca. Já tem 3 anos que está aberto, que é um absurdo, é uma ilegalidade. O próprio parlamento é atingido porque vê a sua imunidade parlamentar prevista no artigo 53 destruída, e o parlamento aceitou isso. Mas a minha pergunta ao senhor é a respeito do universo jurídico. O senhor citou a academia, a OAB, que nada dizem. Por que isso acontece? Porque um estagiário de direito, uma pessoa que está estudando para o vestibular da Faculdade de Direito, já sabe que há muitas ilegalidades ali, literais. A violação ela é clara. Por que grandes nomes do universo jurídico estão quietos ainda? Por que a OAB, com exceção de algumas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda não se manifestou? É porque as vítimas são convenientes ou é por outra razão? Deputado, Tiago, nosso âncora, peço perdão pela indelicadeza, bom dia. Deputado, infelizmente, eu particularmente sou um defensor nato da nossa Constituição. Não só porque sou docente na área, eu tenho paixão pela norma constitucional. E eu costumo dizer que a nossa Constituição, e a pura verdade, ela não é de direita, ela não é de esquerda e ela não é de centro. Ela é literalmente uma norma que deve ser observada e sagrada para todos. O que eu vejo que acontece resume uma única palavra: interesses. A partir do momento que determinadas camadas, grupos da sociedade identificam uma possibilidade, uma oportunidade, é melhor se calar. O politicamente correto é muito melhor do que se dispor, é muito melhor do que literalmente virar vitrine. Então, o que eu vejo, literalmente, são pessoas acomodadas, instituições que estão se calando por mera conveniência. Talvez, não posso prever o futuro, mas talvez o meu silêncio hoje vá me render frutos. Isso é triste, é lastimável, porque trata-se de um discurso preocupado com o coletivo, quando na verdade não é. O poeta já dizia, né, deputado? Malandro é malandro e mané é mané.
Acabamos de conversar com um especialista em direito constitucional e também jurista, Dr. Fábio Tavares Sobreira, a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de bloquear contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento nesses atos contra o resultado das eleições. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Bom dia. Ótimo dia, Lívia, Tiago, Mota, Amanda. Fiquem com Deus. Obrigado.